E aí, pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai discutir no vídeo alguns desafios enfrentados pelo personal trainer. Nós recebemos algumas sugestões de tema, né, para serem discutidos, dentre eles tratar sobre alguns desafios enfrentados pelo profissional de educação física que opta por esse mercado que é extremamente competitivo, né, e que tem alguns desafios, como todos os outros mercados, né, dentro do espectro da educação física, mas o personal trainer ele tem algumas especificidades que vão ser tratadas aqui hoje. Então, mais uma vez, né, convido você que está assistindo esse vídeo para que também deixe suas sugestões, né, de assuntos aí para a gente discutir, tanto aqui no canal do YouTube quanto na página do Instagram. E hoje a gente vai falar sobre 4 desafios que eu elenquei aqui como sendo os enfrentados pelo personal trainer, que vão ser o de estabilidade financeira. Isso é uma preocupação, né, do profissional de educação física que opta pelo treinamento personalizado, o cancelamento, né, de aulas pelos clientes, pelos alunos. Então isso também é algo que é recorrente dentro da vida profissional de um personal trainer, o que está intimamente ligado com a estabilidade financeira. A questão de criar uma carteira de clientes para que você não tenha também, né, essa instabilidade financeira a partir do momento que você tem um número significativo de alunos dentro, né, ali da sua agenda, e isso te traz uma segurança maior, pensando em não ter uma oscilação aí na sua receita, né, mensal ou semanal, dependendo da forma que você trabalha. E por último, é uma pergunta: se você realmente conhece o seu aluno, porque isso vai ter impacto dentro desses outros tópicos que vão ser discutidos. E aí eu deixei ele no final para dar algumas dicas aí, né, referente a esses pontos. Na verdade, todos os pontos vão ser discutidos dessa forma, né? A gente conversa um pouco sobre o que seria cada um desses pontos. E aí eu, dentro da minha expertise, da minha experiência, fazendo aí algumas, né, dando algumas dicas e fazendo algumas considerações com relação a esses desafios. Se vocês que estão assistindo esse vídeo identificam outros, né, comenta aí na página do YouTube ou no próprio Instagram quais seriam esses outros desafios enfrentados. Eu elenquei esses 4, mas com certeza aí quem é profissional de educação física e atua como personal trainer pode ter outros desafios também, né? E o seu desafio pode ser o mesmo de outro profissional. Então vamos fazer dessa discussão aqui algo que seja de valia para todo mundo que está assistindo o vídeo e que nós possamos discutir sobre esse assunto. Então, a instabilidade financeira, ela, como personal trainer, você geralmente ganha uma quantia diferente a cada semana ou a cada mês, dependendo da forma com que você atua. Isso é bem complicado. Quem atua com personal trainer sabe do que eu estou falando, que você nunca tem, né, ou poucos meses no ano você pode contar de forma fixa com os seus rendimentos. Por quê? Porque isso vai oscilar. As pessoas, elas têm emergências, têm problemas que podem fazer com que elas interrompam, né, a contratação do seu serviço, e você nunca fique, né, totalmente resguardado do ponto de vista financeiro com relação ao que você realmente vai ganhar aí no fim da semana ou no fim do mês. Faltas, cancelamentos, que é o que a gente vai falar mais à frente, também pode gerar essa instabilidade, né? E o gerenciamento das contas, né, das contas que todos nós temos para pagar, se torna um verdadeiro desafio. Por quê? Porque as contas elas vão chegar, elas são fixas, né? Mas nem sempre o seu salário ele vai vir de forma regular. E aí como que eu entendo que isso pode ser minimizado? Quando você começa a trabalhar, né, com o personal trainer, estabelecer planos é uma forma de planejamento, tanto para você quanto para o seu aluno.
Então, estabelecer esses planos, né? Assim como as academias fazem, planos mensais, trimestrais, semestrais ou até anuais, vão fazer com que seu aluno se programe e que você também se resguarde do ponto de vista financeiro, pensando em que no próximo mês, trimestre, semestre ou até no ano, você vai ter ali, né, mediante contrato de prestação de serviço, aquele rendimento ali daquele aluno. Então, estabelecer esses planos mostra uma certa facilidade, né? Se mostra uma certa estratégia de que você tenha essa segurança e essa estabilidade financeira. Lidar com cancelamento de alunos que tem aí, que vai ter um impacto, né, nessa questão da estabilidade financeira também é algo complicado. Por quê? Porque por mais que aquele aluno realize com você os treinos de forma sistemática, se ele não tem uma certa frequência, isso acaba impactando, né, dependendo da forma com que você combinou com ele, né, no início do seu trabalho, isso pode contribuir para a instabilidade financeira. Então, estabelecer regras para cancelamento. Eu coloquei um exemplo, como sendo uma taxa de cancelamento para pessoas que não dão um aviso prévio de 24 horas. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Você pode estabelecer qualquer tipo de regra, mas eu entendo que estabelecendo essas regras, você estabelece, né, uma relação de, de mais, como que eu posso dizer, estabilidade mesmo entre você e o seu aluno, ou seja, né, é aquela famosa frase, o combinado não sai caro. Por quê? Porque apesar da gente saber, né, que isso pode ter pontos negativos e positivos, e a gente vai falar sobre isso à frente, esse estabelecimento de regras especificamente para cancelamentos e reposições de aula, ele vai ser muito importante e você tem que deixar isso claro para o seu aluno, né, porque isso acaba impactando na sua estabilidade financeira. Então, um ponto positivo é garantir que as pessoas não pulem as sessões de treinamento sem motivo. Porque a gente sabe como que é aluno, né? Como profissional de educação física, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que entender que as pessoas procuram o exercício físico, isso já foi discutido em outros vídeos, né? De diferentes motivos, né? Procuram o exercício físico por diferentes motivos. Um dos motivos é a falta de disciplina. Muitas pessoas se sentem, entre aspas, obrigadas, né, ou mais motivadas a treinar a partir do momento que elas estão pagando por um profissional que vai acompanhá-las ali diariamente, ou enfim. E você estabelecendo essa estratégia, isso faz com que a pessoa tenha aquele sentimento, né, de, pô, eu estou pagando, né, então eu tenho que ir e eu não posso pular a sessão sem nenhum motivo, obviamente, relevante, né? E isso vai fazer um backup da sua renda, ou seja, isso vai garantir que você saiba que aquele aluno vai fazer 8 treinos mensais e que você vai receber os 8 treinos mensais, né? O ponto negativo, isso pode desencorajar os alunos a fechar os planos, e aí isso vai ter um impacto naquela questão da estabilidade financeira. O próprio aluno, às vezes, vai falar, não, minha vida, às vezes, é muito conturbada, muito enrolada, e por isso que eu não vou fazer planos, né? Porque eu consigo gerenciar melhor essa questão. No entanto, eu entendo que ser flexível e ter jogo de cintura nesse momento é muito importante. Por quê? Porque a parceria entre professor e aluno, ela começa de forma mais duradoura a partir do momento que você informa claramente sobre as políticas de cancelamento, pagamento e outras políticas comerciais que vai exigir, estabelecendo por forma de contrato, que o seu cliente cumpra ele, que o seu aluno cumpra aquilo. Assim como ele tem um contrato com a academia, ele também deve ter, né, o profissional de educação física, como personal trainer, ele tem que estabelecer essas mesmas políticas, né?
E embora seja bom mostrar alguma flexibilidade, como eu já disse anteriormente, em situações de emergência ou incomuns, é muito importante você ser consistente, porque ser consistente ajuda no desenvolvimento do relacionamento profissional entre você e seu aluno. A partir do momento em que ele literalmente vê que é uma relação profissional, né, em que ele está assumindo o compromisso, em que você, como profissional, está reservando aquele horário para atender ele, e isso como qualquer estabelecimento comercial, né, ele deve ser também muito bem esclarecido no início dessa parceria entre você e seu aluno. Né? Então, um outro ponto para minimizar a questão da instabilidade financeira é criar uma carteira de alunos. Quando a gente fala nesse ponto, um fator crucial para se estabelecer um mercado altamente competitivo, como é o mercado de personal trainer, é você criar uma carteira de alunos. Não tem nada mais agoniante, vamos dizer assim, como profissional de educação física, você não criar essa carteira de alunos. E aí você fica oscilando e até, às vezes, contando com o número de alunos, né, um volume de alunos de forma sazonal. Ah, no verão eu vou ter mais alunos, no inverno eu vou ter menos alunos, porque o movimento nas academias diminui. Enfim, são exemplos que você não pode ser impactado por esses fatores. Você tem que criar uma carteira de alunos a partir do momento que você estabelece um relacionamento com esse aluno de que ele tenha necessidade, a palavra é essa, necessidade de estar com você. E, obviamente, isso vai passar por algumas questões, como a sua excelência profissional, do aluno realmente, né, verificar aquela necessidade de estar com você. E aí isso é bom para o seu portfólio, ou seja, você como professor, né, o seu aluno vai ser a sua melhor propaganda, e porque você vai ter tempo, né, a partir do momento em que ele não seja aquele aluno que inicia e logo desiste de desenvolver o seu trabalho. E do ponto de vista financeiro, obviamente você vai ter aí uma estabilidade a partir do momento em que você cria uma carteira de alunos e tem aí muitos personagens que dão aula para a mesma pessoa ou para o mesmo grupo de pessoas por 10, 15, 20 anos. Né? Então, esse eu acho que como profissional de educação física, do ponto de vista tanto do protocolo, como a gente já discutiu, né, de você ter tempo de desenvolver o seu trabalho, quanto do ponto de vista de comportamento, e isso acaba passando, né, também pelo seu, colocando em um terceiro ponto o aspecto financeiro, isso é muito bom, porque você como profissional acaba tendo essa estabilidade. Então, para criar carteira de alunos, pessoal, oferecer sessões gratuitas. Né? Isso, num primeiro momento, parece algo né, meio contrário quando você pensa na questão de, principalmente quando você está no começo de carreira, recém-formado, que você não tem ainda, né, essa carteira de alunos e está buscando estabelecer, oferecer sessões gratuitas é algo importante. E aí aqui eu compartilho com vocês como que eu iniciei, né, a minha carreira como personal trainer, apesar de atualmente, né, não estar atuando de forma fixa só como personal trainer, mas no início da minha carreira, né, já no mercado de trabalho, foi algo que eu busquei. E uma das estratégias que eu usei, né, eu até brinco nas minhas aulas, nas minhas palestras, quem está assistindo esse vídeo já foi meu aluno, né, ou já assistiu alguma palestra minha, eu já ouviu essa história, que é a estratégia do filme Dois Filhos de Francisco. Né? Quem viu esse filme vai lembrar que o pai, né, dos garotos lá, que depois vieram se tornar a dupla, né, Zezé de Camargo e Luciano, ele comprava lá um saco de fichas, né, e distribuía na obra onde ele trabalhava essas fichas para que cada um dos pedreiros, enfim, do pessoal que estava trabalhando com ele, ligasse na rádio e pedisse a música, né, dos filhos dele. E
logo no começo de carreira lá, em 2009, quando eu me formei, eu brinco que eu criei mais ou menos essa estratégia, né? Como que foi essa estratégia? Essa estratégia foi dar aulas, né, gratuitas para pessoas da minha família. Então eu comecei, por exemplo, o meu primeiro aluno foi meu pai, né? Então meu pai precisava na época de iniciar o treinamento de musculação. Ele sempre foi ativo, mas nunca tinha feito um treinamento sistematizado, enfim. E me ocorreu isso, eu peguei e falei, pensei na época, né? Não, vou começar a dar aula para o meu pai na academia, em uma academia, que era a academia onde eu treinava e onde eu já havia trabalhado como instrutor. E na minha cabeça era isso o que de fato depois futuramente foi acontecer, que eu dando aula para ele e ele começando a ter, né, os resultados, né, que na época era de aumento de massa muscular, né, isso ia ser uma propaganda para mim dentro do ambiente da academia para que eu captasse outros alunos. E assim eu fiz e deu muito certo. Na época deu muito certo, porque a partir do momento que eu comecei a dar aula para ele, outras pessoas, né, vieram me procurar perguntando se, né, enfim, como que funcionava, quais eram os meus valores, enfim, e no início de carreira a gente tem que estabelecer, né, e se colocar no mercado com relação à sua experiência e, obviamente, com o passar dos anos, com os conhecimentos adquiridos, os cursos realizados, você, obviamente, vai aumentando o seu valor, que é diferente de preço, né? Você aumenta o seu valor e assim eu fiz. Então, compartilhando com vocês, oferecer sessões gratuitas dessa forma, principalmente para pessoas do seu círculo de amizade, enfim, ali logo que você terminar a faculdade de educação física, isso estou me direcionando especificamente para quem está iniciando a carreira, né, como personal trainer, pode ser uma estratégia interessante. Para quem já está no mercado e quer aumentar a sua carteira de alunos, oferecer sessões gratuitas também é uma estratégia interessante. Você oferece uma, duas, três aulas gratuitas, por quê? Porque o aluno, né, o seu futuro aluno, ele vai ter a experiência. E muitas pessoas não enxergam as vantagens de se ter um treinamento personalizado. E isso ela só vai passar a ter essa valorização a partir do momento que ela experimentar. Assim como nós, como clientes aí de qualquer loja, enfim, quando você tem ali um acesso gratuito ali a uma primeira experiência, né, ou de alguma forma você experimenta aquele produto ou aquele serviço, você se sente mais motivado a continuar com ele, né? Vamos fazer um paralelo aí que me veio à cabeça agora. O Spotify te dá 30 dias grátis, né? Você vai lá, experimenta, vê que é legal e pode, né, aumenta a chance de você se tornar um potencial comprador daquele serviço, né? Para aulas de treinamento, você pode, não precisa estabelecer os 30 dias, né, obviamente, mas você pode ali duas, três aulas gratuitas para aquela pessoa, isso para profissionais que já têm um número ali de alunos, mas que quer aumentar. Por quê? Porque você vai aumentando a sua a divulgação do seu trabalho. E essa divulgação do trabalho ela tem que ser em várias frentes. E essa é uma das frentes que eu acredito muito, estou compartilhando aqui com vocês. Uma outra forma é concentrar nas necessidades do aluno e estabelecer expectativas para o relacionamento treinador-aluno. Tem alguns profissionais, né, que eles precisam justamente disso. Eles dão as aulas gratuitas e criam essa expectativa do relacionamento treinador-aluno. Para quê? Para que o aluno perceba que é diferente treinar com aquele profissional por N motivos, motivos relacionados ao conhecimento técnico,
ao conhecimento teórico, prático, né, daquilo que ele está passando para o aluno, e isso cria uma expectativa para que ele continue. Então, é aquilo, você dá uma prévia, né? É um teaser ali do seu serviço. E aí a pessoa se sente mais motivada. Então, a partir do momento que você se concentra nas necessidades daquele aluno e ele começa a ver que é diferente. Realmente, treinar com o personal trainer ou com você sendo o personal trainer, tendo um diferencial ou os diferenciais, isso te torna, né, um profissional a ser procurado, e isso vai aumentando o número de alunos ali sobre o seu comando, vamos dizer assim. E criar promoções, ofertas, descontos. Todo mundo gosta disso. Não gosta como cliente? Você não gosta de ter uma promoção numa loja, uma oferta, um desconto? Então, o profissional de educação física também tem que, como personal trainer, ele tem que buscar estratégias de, em alguns momentos ou em períodos específicos, né, criar essas promoções, ofertas, descontos para grupo, né, pessoas que treinarem da mesma família, não estou nem falando no mesmo horário, mas enfim, pessoas da mesma família tem algum desconto, promoções, se você começar a treinar comigo e trazer um amigo, você, enfim, gente, da mesma forma que as academias fazem essas promoções, o profissional ele também tem que ter essas estratégias para fazer com que ele aumente a sua carteira aí de alunos, certo? E os clientes se mudam, têm filhos, têm uma queda financeira e vários outros fatores que limitam sua capacidade de treinar de forma consistente. Então, esse é uma outra dica que eu também passei a utilizar muito e compartilho aqui com vocês, que é desenvolver um sistema de treinamento, por exemplo, online, e aí, pessoalmente, eu só acredito nesse tipo de sistema a partir do momento em que você teve um tempo de trabalho pessoal ali, corpo a corpo com o seu aluno, e que você tenha a noção de que se você, por exemplo, né, delinear um programa de treinamento para ele, ele vai saber executar de forma correta. Eu, particularmente, né, depois eu até gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, eu não acredito em treinamento à distância de uma pessoa que você não sabe como treina, não sabe qual é a técnica dela para realizar um exercício, enfim. Eu acredito nesse tipo de treinamento uma vez que você estabelece essa estratégia. Treina um tempo com aquela pessoa e aí você vê que ela é capaz, enfim, né? E faz só o delineamento do programa de treinamento. Por quê? Porque a tendência dos alunos que por qualquer um desses motivos de mudança, de ficar um tempo sem treinar por conta de filho, ou porque teve uma queda financeira ali, uma instabilidade, e aí cortou o personal, né, por ser algo que estava onerando ali a questão financeira dele, mas que por algum motivo vai continuar treinando, você dar essas opções, como por exemplo, né, delinear um programa de treinamento e falar para aquela pessoa, então antes eu estava te dando aula, por exemplo, 3 vezes por semana. Vamos passar então a fazer aula presencial uma vez por semana e eu monto o seu treinamento para os outros 2 dias da semana você realizar. É uma estratégia. Por quê? Porque aquele aluno ele valoriza a sua expertise e você de alguma forma continua tendo contato com ele. E por algum motivo, se ele se estabelecer novamente financeiramente, ou depois que passar aqui no caso, né, da uma época aí conturbada da vida e ele voltar a treinar com o personal, se você obviamente mantém o contato com ele dessa forma, a sua chance que ele volte para você aumenta. E isso é uma estratégia interessante, né? E por fim, a gente vai discutir a questão de conhecer o aluno, né? Essa questão de conhecer o aluno, ela passa por alguns pontos que são os seguintes. Quando a gente fala, né, de conhecer o aluno, como eu disse para vocês,
Inúmeras razões fazem com que uma pessoa contrate um personal trainer. Falta de tempo, timidez, falta de disciplina, que particularmente eu acho que é um dos principais aí, né, que as pessoas procuram. Enfim, inúmeras razões fazem com que essa pessoa procure o seu serviço como personal trainer. Então, conhecer o perfil do aluno, que é algo que a gente da Exercise bate bastante, né, na tecla, que a relação protocolo-comportamento ela é importante, né? O profissional conseguirá tornar a experiência do exercício físico mais agradável. Então, a partir disso, você evita a desistência e acaba fazendo todos aqueles outros pontos serem minimizados, da instabilidade financeira, do cancelamento de alunos, da questão de aumentar a carteira de alunos, né? Então, esses fatores eles são importantes a partir do momento que você conhece seu aluno. E conhecer o aluno vem desses pontos que a gente já discutiu em vídeos anteriores. Considerar a relação protocolo-comportamento para mim é extremamente importante, porque a partir disso, né, você cerca fatores importantes que vão fazer com que ele tenha motivação para treinar e, obviamente, o seu serviço se torne indispensável, e isso do ponto de vista, obviamente, profissional é muito bom. Criar o hábito de perguntar. O feedback do aluno é algo muito importante, pessoal. Então, vocês, como personal, a todo momento, vocês têm que perguntar e realmente, como a gente já viu também em vídeos anteriores, a questão de estabelecer, né, metas e tomada de decisões baseadas em evidências, e essas evidências, elas são evidências científicas que vão impactar no protocolo, mas também em algumas estratégias para saber se o treino que você está prescrevendo ele está indo de encontro também com as expectativas do ponto de vista comportamental daquele aluno. Então, criar o hábito de perguntar se o treinamento está dentro do esperado, se está atingindo a expectativa dele, e não, isso não só do ponto de vista de resultados diretos, objetivos, mas também daqueles subjetivos, né? E a partir disso, isso vai balizar e nortear todas as suas decisões quando você pensa, por exemplo, né, em um feedback, fazer com que você faça aquela questão que a gente já discutiu em vídeos anteriores, né, de progressão ou regressão de exercícios, né, enfim, são captar, né, essas informações relevantes e saber utilizá-las é muito importante. A gente vai mais à frente, né, fazer um vídeo sobre a importância do monitoramento, né, na verdade, registro, monitoramento e controle do treinamento, acaba vindo muito dentro disso que a gente está falando. Porque, relacionado ao protocolo, você registrar, monitorar e fazer dessas informações, né, o controle do treinamento do seu aluno, isso mostra para ele que você tem algum diferencial e que esse diferencial, dentro dessa perspectiva do protocolo, ela acaba sendo atendida dentro da expectativa que ele colocou em pensar o seguinte, não, eu estou contratando um personal trainer e aí é um treinamento personalizado. Então tem que vir de encontro, né, tem que ir de encontro, na verdade, com o que ele espera. Isso do ponto de vista do protocolo. Do ponto de vista do comportamento, a gente também já discutiu algumas questões que são importantes a partir do momento que você sabe utilizar. E aí a sinergia disso, né, somatória desses dois fatores, faz com que você aumente a chance, veja bem, né, você vai aumentar a chance de que esse aluno continue treinando, e aí no caso do personal trainer, continue treinando com você, certo? Então, para a gente finalizar o vídeo de hoje, tem que pôr na cabeça o seguinte, personal trainer, a partir do momento que você é contratado como personal trainer, você tem que colocar na cabeça que o seu aluno, o seu cliente, ele precisa de você, por algum motivo. A gente já falou sobre alguns motivos, ele precisa de você. E por isso que eles procuraram um treinamento personalizado. Então, a partir dessa premissa, você tem que se colocar com essa importância dentro do processo entre o seu aluno, né, sendo a ponte entre o seu aluno e o exercício físico. Então,
isso é muito importante, né? Você ter essa noção. E aí, a partir disso, você vai estabelecer necessidade no seu cliente. E a partir do momento que você estabelece essa necessidade, você aumenta a chance de que ele fique muito tempo precisando do seu serviço, né? Necessitando do seu serviço. A partir do momento em que você reúne aí alguns fatores que vão fazer com que ele tenha essa sensação, ok? E aí, considerar algumas questões que eu listei aqui, são coisas simples, mas quando você se coloca no lugar de um cliente que está buscando um serviço ou um produto, você entende melhor e o que a gente vai apontar aqui à frente. Porque a gente tem que pensar numa coisa, pessoal. Eu sempre digo isso também em aulas e palestras. Às vezes a gente pensa o exercício físico, como profissional de educação física, espera-se que você goste do exercício físico por motivações intrínsecas. Nós, como profissionais de educação física, gostamos de realizar exercício, seja ele na forma que for, né? Mas algumas pessoas, como a gente já discutiu também em vídeos anteriores, precisam ou estão no processo de amadurecer esse relacionamento, que é um relacionamento mesmo entre ela e o exercício físico, essa pessoa e o exercício físico. Então, considerar alguns fatores, como antes de encerrar uma sessão de treinamento, redefina o foco. Essa estratégia, o aluno percebe que você está com ele, né, para atingir os objetivos traçados. Então, eu sempre achei isso muito importante, que é o quê? Fazer com que o seu aluno entenda numa linguagem bem tranquila o porquê que ele está treinando, quais são as variáveis, né, relacionadas à aptidão física que ele está treinando e o porquê que ele está fazendo aquilo. Para redefinir o foco sempre no final da sessão de treinamento, para apontar para ele, né, dar alguns feedbacks, né, positivos naquilo que ele está alcançando, treino a treino mesmo, para que ele veja a sua evolução, ou perceba, melhor dizendo, a sua evolução, né? E também para que ele não fuja daquele foco, porque é um trabalho, por mais que você coloque o seu melhor, você vai depender também do seu aluno, né? Para que ele faça a parte dele. Então, isso faz com que você, estabelecendo essas estratégias, né, ao final das sessões, redefinindo focos, faz com que cause essa percepção no aluno de que é importante esse cara estar comigo, é importante essa professora estar comigo, porque a todo momento ela me lembra do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que atingir, e isso vai ter um impacto lá naquilo que a gente está falando com relação à motivação para o exercício físico. E aí, pequenos atos, como, por exemplo, receber o aluno na entrada da academia, né? Listei alguns exemplos. Combinar, quando possível, encontros fora do ambiente da academia para confraternizar. Isso é importante. Lembra que eu falei para vocês da socialização, né? A sociabilidade relacionada ao exercício físico. Tem pessoas que estão buscando isso, né, no exercício. Então, quando possível, encontrar fora daquele ambiente com o seu aluno para conversar sobre outras coisas, com outros alunos, enfim. Isso é muito importante e cria essa sensação de pertencimento, né, de sociabilidade. Se você for ver hoje em dia, né, existem algumas modalidades, principalmente modalidades que estão mais em destaque, como por exemplo o CrossFit. O CrossFit acaba que quem inicia o CrossFit, ele acaba criando uma família, né, dentro daquele box. E isso acontece em outras modalidades, por exemplo, artes marciais. Se alguém que está assistindo esse vídeo aqui pratica alguma arte marcial, vai saber bem o que eu estou falando. Eu estou falando porque eu pratico, né? E você tem ali naquelas pessoas do seu círculo, né, de treinamento, pessoas que você leva para a vida, né? Amizades, no caso da arte marcial, além do tatame. Então, isso é muito importante. E você, como personal trainer, você pode fazer isso também, apesar, né, de algumas pessoas às vezes não se atentar a isso.
com coisas básicas, anotar eventos importantes, por exemplo, como aniversário, você saber, né, obviamente, o aniversário do seu aluno, parabenizá-lo, surpreender o aluno com uma recompensa quando um objetivo for alcançado. E quando eu estou falando de objetivo, estou falando de qualquer tipo de objetivo, dos pequenos aos grandes objetivos, né, que foram traçados. Surpreenda ele com alguma coisa, alguma recompensa. Enfim, são exemplos. Eu tentei dar aqui exemplos para que você, do ponto de vista principalmente de comportamento, né, tenha sucesso quando pense nessa relação entre personal, trainer, né, treinador e aluno. Então, manter um relacionamento próximo e de longo prazo com o aluno vai fazer com que você minimize todas aquelas questões que foram tratadas aqui como sendo desafios, né, para o personal trainer, ok? Então, pessoal, a gente encerra o vídeo de hoje. Deixo aqui o espaço aberto para sugestões. Então, escreve aí algum tema que vocês acham que pode ser relevante para que seja discutido aqui no YouTube, no canal do YouTube ou na própria página do Instagram, ok? E logo mais a gente volta aí com novos vídeos e agradeço mais uma vez aí a atenção de todos. Um forte abraço e até mais.